Obrigado, camaradas. Muito obrigado pela recepção. É sempre um gosto enorme ter a oportunidade e desculpas para vir aos Açores. Permitam cumprimentar-vos a todos, desde logo na pessoa do Presidente do PS, do nosso querido, também açoriano, Carlos César. Cumprimentar os nossos congressistas, os deputados do Partido Socialista da Assembleia da República, aqui presentes, o Sr. Presidente do Congresso e toda a mesa. Cumprimentar os nossos convidados. E uma palavra, cumprimentar o Presidente do PS Madeira, aqui presente, e apoiá-lo em toda a sua luta na região autónoma da Madeira. Um cumprimento muito especial ao Francisco César. A ele quero desde já dar os parabéns pela sua eleição como Presidente e agora entronizado Presidente. Quer dizer, já és Presidente desde que és eleito, desde que foste eleito. Nós temos um percurso de mais de 20 anos já, em que nos acompanhamos há muito tempo. Eu não tenho muitos camaradas, nós temos uma relação de proximidade com todos os nossos camaradas. É por isso que nós usamos mesmo a designação e a expressão camarada. Mas eu sou amigo pessoal do Francisco César há muitos anos. Nós sabíamos, há 20 anos, que este dia ia chegar. Que eu estaria na liderança do PS, ao mesmo tempo que ele estaria na liderança do PS Açores. Foi sempre... Acompanhei o percurso dele, político e pessoal. E isso marca-nos, marca a nossa relação de amizade, a nossa proximidade, a forma como nós sentimos os sucessos de cada um e as coisas que correm mal, os fracassos também que fazem parte da nossa vida. Isso dá, obviamente, um caráter especial que não dá para ignorar nem fazer de conta que é mais um congresso em que o secretário-geral está a dar o apoio de forma mais ou menos fria ao Presidente do PS Açores. Não, é muito mais do que isso. Mas o Francisco César é um amigo que, na hora de defender e representar os Açores, não olha a meios dentro daquilo que é aceitável para defender a região autónoma dos Açores. O PS Açores, ao longo dos anos, desde que eu, pelo menos, estou na política e na Assembleia da República, sempre vi deputados açorianos combativos a defender a sua região autónoma. Sempre. Durante muitos anos e com muita força, com muita convicção e assertividade. Nenhum deles me levará a mal. Se eu disser que eu nunca conheci ninguém que se batesse tanto, de forma intensiva, sem dar espaço a qualquer recuo, nem não, que o Francisco César. Foi sempre impressionante a forma como defendeu os Açores e como conseguiu, em vários momentos, que nós, no Governo da República, conseguíssemos fazer aquilo que era o certo para os Açores. E eu aprendi, eu conheci-o há muitos anos, mas foi à medida que ele foi tendo cada vez mais responsabilidades que foi ficando cada vez mais claro. A capacidade intelectual, de inteligência, de pensamento, mas de combate em defesa dos Açores e dos açorianos. Isso marca-me, porque eu não consigo perspectivar outra forma de estar na vida que não seja aquela que o Francisco César tem. E aquele que é o seu percurso, a sua experiência, a sua qualificação, a forma como conhece também a política nacional, são qualidades essenciais para nós podermos vir a ter o Francisco César como um bom presidente do Governo Regional dos Açores. E os Açores precisam. Façamos este exercício. E não me levem a mal por incluir quem não é ou quem não foi do PS. Pensem por uns segundos nos anteriores 3 presidentes do Governo Regional dos Açores. Pensem nos 3. Agora pensem no atual.
É este o maior desafio que nós temos pela frente nos Açores. Os Açores habituaram o país a apresentarem políticos de craveira e dimensão nacional e internacional. Homens respeitados, capazes de fazer os Açores desenvolver-se. E os Açores fizeram um percurso notável de desenvolvimento económico, de proteção social sem paralelo no país. Um avanço extraordinário que os açorianos e os seus líderes conseguiram ao longo destes anos. Infelizmente, hoje, os Açores, e perdoem-me quem, obviamente e objetivamente, não vai concordar comigo, mas os Açores estão sem rumo. Aquilo que nós temos hoje é um governo que vai revelando, infelizmente, muita incompetência. E nós podemos olhar, sem mais, olhar para o hospital. 5 meses. E o governo foi incapaz de concluir o levantamento dos estragos e dos prejuízos do Hospital de Ponta Delgada. 5 meses. Não é do reabilitar. Não é disso. Nós não somos irrazoáveis, nós sabemos o que é governar. Não estão o levantamento dos prejuízos feitos. Não há um plano de recuperação. Já passaram 5 meses. Imaginem se fôssemos nós. O que estariam a dizer? Só há um governo incompetente, com uma liderança incompetente, incapaz de dar prioridade àquilo que é verdadeiramente prioritário e fazer aquilo que é básico, o primeiro passo para fazer a recuperação do Hospital de Ponta Delgada. Conseguir fazer uma coisa tão simples quanto fazer o levantamento dos estragos e dos prejuízos para depois apresentar um plano de recuperação. Incompetência. Incompetência. Mas o que mais me choca, a mim, enquanto cidadão, enquanto português, enquanto socialista, é a insensibilidade social, a falta de humanismo profundo que o Governo Regional dos Açores tem revelado. Quem não cuida, em primeiro lugar, das crianças, não cuida de ninguém. De ninguém. A pobreza é real, ela existe no país, ela existe nos Açores. Os governos do Partido Socialista conseguiram avançar muito no combate à pobreza, em reduzir substancialmente o risco de pobreza nos Açores. Conseguiram que os Açores deixassem de ser a região mais pobre do país. E aquilo que este Governo Regional tem para apresentar é que conseguiu que os Açores voltassem a ser a região mais pobre do país. Reduziram em 40% os beneficiários do RSI. Não é uma fiscalização mais apurada. É uma redução drástica de quem beneficia do rendimento social de inserção. Um instrumento importante de combate à pobreza. Com abusos, claro. A solução é combater esses abusos. Não é fazer aquilo que foi feito no Governo Regional. Quem são metade dos beneficiários do rendimento social de inserção? As crianças açorianas. Quando se corta no rendimento social de inserção, está-se a dar uma machadada no combate que devia ser de todos à pobreza infantil. Foi isso que o Governo Regional dos Açores fez. Mas sabem o que também permite perceber que o PSD e o Presidente do Governo Regional dos Açores não entende o básico no que diz respeito a este tema e às nossas crianças. Fizeram parangonas de jornais não apenas nos Açores, mas em todo o território nacional, que eu imagino que tenha envergonhado muitos de vocês, pelo menos os socialistas e com certeza a maioria dos açorianos, na discriminação que quiseram fazer
no acesso às creches. E o que é que o Presidente do Governo Regional dos Açores e os açorianos nunca... Os açorianos não, o PSD e o Governo nunca entendeu? O acesso às creches não é para os pais. O Governo quis fazer uma discriminação entre quem trabalhava e quem não trabalhava. Mas as creches não são para os pais. As creches são para as crianças. E é indiferente, ou deve ser indiferente para quem governa, se a criança é filha de patrão, empregado ou desempregado. Caras e caros camaradas, por isso é que nós temos um longo trabalho, um trabalho importante para fazer nos Açores. Preparar a nossa alternativa. Prepararmos o PS, sob a liderança do Francisco César, para nós conseguirmos apresentar um projeto alternativo nos Açores, mobilizarmos os açorianos para colocar os Açores novamente na trajetória do desenvolvimento e do progresso económico e social. Com o PS e com o Francisco César. O Orçamento de Estado está aí. Vivemos um momento importante da vida política nacional. A viabilização ou não do Orçamento de Estado. E como nós já sabíamos há muito tempo, a pressão sobre o Partido Socialista é brutal. Apresentamos as nossas propostas, mas a pressão é sobre o Partido Socialista. E reparem neste paradoxo. Nós perdemos as eleições. A direita celebrou que tinha tido uma grande vitória, uma viragem sem precedentes. Varremos os socialistas do poder. Mas são agora os socialistas a quem se pede e exige que sustentem um governo de direita que nós combatemos. A pressão sobre nós é brutal. E nós temos ouvido de tudo. Nós estamos a empurrar o governo para o Chega. Nós não estamos a empurrar o governo para ninguém, nem para lado nenhum. Nós estamos a defender as nossas convicções, aquilo em que nós acreditamos e que achamos que é o melhor para o país. É aquilo que se exige a um partido político. É aquilo que nós estamos a fazer. Não é mais do que isso. Não façam o favor, já agora, se me permitem, não façam o favor ao Chega de o ilibarem, de serem também um partido com responsabilidades políticas. Não isentem o Chega de responsabilidades, não isentem o Chega de avaliação e de crítica, porque esse é o pior serviço que estão a fazer à democracia portuguesa. Aqueles que acham que a anulação do Partido Socialista, que a viabilização sem mais da parte do Partido Socialista era um bom serviço à democracia, estão enganados. Deixar o Chega à solta, anular o Partido Socialista, anular-se como alternativa política ao PSD, esse sim é o melhor contributo para o Chega, é o melhor contributo para degradarmos a democracia portuguesa. Uma democracia forte precisa de uma alternativa forte e de um Partido Socialista que se apresente como alternativa exigente, que não dê o voto a um orçamento que é lesivo para o país só porque sim. Isso era o pior serviço que nós fazíamos à democracia. Não era a nós próprios, era a democracia, era o projeto político que nós temos para o país, era a visão que nós temos para o país. O Primeiro-Ministro tratou, logo após a reunião, de acusar as nossas propostas ou a nossa posição de inflexível e radical. Inflexível. Inflexível e que nos queremos substituir ao Primeiro-Ministro, ao Ministro das Finanças, ao Governo todo. Aquilo que nós estamos a pedir é que sejam retiradas duas medidas do Orçamento de Estado. Qual é a cedência do PS?
Perguntam vários. A cedência do PS é viabilizar um orçamento de Estado que não é seu. É viabilizar um orçamento de Estado que vai ser desenhado pelo PSD de uma ponta à outra. Nós não estamos a interferir nas medidas para a saúde, para a educação, para a agricultura, para a economia, para a defesa. Não. Nós só dissemos que não queremos duas medidas. Em centenas de páginas, em mais de 500 artigos, nós estamos a falar de duas medidas. Qual é a inflexibilidade do Partido Socialista? E caras e caros camaradas, uma dessas medidas pesa 0,8% do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado são cerca de 120 mil milhões de euros de receita e despesa. Nós estamos a falar de 0,8%. Bom, bem sei que grande parte do orçamento está comprometido e pré-definido, mas não é 99,2% do orçamento. Nós não queremos sequer 50% do orçamento. Nós não queremos desenhar o orçamento a meias com quem governa. Quem governa tem que apresentar o orçamento de Estado. Bom, e a oposição tem que fazer o juízo, o julgamento, a análise, a avaliação. E nós dissemos que não queríamos duas medidas. O PSD, para o Orçamento de 2024, fez uma proposta de redução do IRS em 1.000 milhões de euros. E o Governo e o Partido Socialista chumbaram essa proposta. Sabem qual é a diferença? A diferença é gigante. É que esse Governo tinha uma maioria absoluta. Este Governo não tem uma maioria absoluta. A Assembleia da República tem a configuração parlamentar que os portugueses quiseram que tivesse. Um Governo que teve 29% dos votos não se pode comportar, não tem o direito de se comportar como se tivesse uma maioria absoluta. E quanto menor for a diferença entre quem governa e quem está na oposição, maior têm que ser as cedências à oposição. É assim que funciona uma democracia avançada, é assim que tem que funcionar a nossa democracia. O Partido Socialista não vai capitular perante o Governo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque os 78 deputados do Partido Socialista não foram eleitos para executar o programa de governo do PSD. Não é esse o mandato que os deputados do PS têm. Mas os deputados do PS e o Partido Socialista, mesmo assim, está disponível a ceder a viabilização de um orçamento que, em larga medida, não concorda por troca de duas medidas. Mas a pressão é sobre nós. E caras e caros camaradas, nós temos que ser frontais e temos que saber comunicar com o nosso povo, com os portugueses, e explicar o óbvio, que o voto dos portugueses tem que ser respeitado na sua plenitude. Não são só os 29% que votaram no PSD. É todos os outros, desde logo aqueles que votaram em nós, que também têm que ser respeitados. Uma viabilização por parte do Partido Socialista tem consequências, não podia deixar de ter. Eu sei, mesmo cá dentro, quem achasse que nós devíamos viabilizar sem ver. Bom, mas isso tinha que ter aqui um secretário-geral diferente. Nós não viabilizamos orçamento de Estado sem ver, era só o que faltava. Nós temos um mandato. Nós temos um mandato e temos que o cumprir com frontalidade, com transparência. Eu disse no dia 10 de março, e eu percebo ao fim destes meses todos que muita gente não acreditou, porque sempre pensa que é sempre a mesma coisa. Eu disse no dia 10 de março que o tempo da tática na política acabou, para nós acabou, o tempo da tática na política acabou mesmo. Nós não estávamos a dizer por dizer. Nós estamos a fazer aquilo que achamos que é correto, sim, estamos disponíveis para viabilizar um orçamento, mas sim, tem que haver cedências e sim, há matérias que são inaceitáveis por parte do Partido Socialista. O Primeiro-Ministro que quis dizer duas coisas, inflexível que nós lhe devolvemos, porque se o Governo quer viabilizar o seu orçamento, sabe o que tem de fazer, não é abdicar do orçamento. Não é pedir ao PS para fazer o orçamento, nós não queremos fazer orçamento, mas é deixar de lado, é deixar cair duas medidas que nós não vamos aceitar, que nós não aceitaremos. E radical. A nossa posição e as nossas propostas são radicais. O que não falta é quem ajude no plano inclinado que nós hoje temos na comunicação social, quem ajude a este discurso.
Mas vamos ver. Vamos ver o que é radical, se é a nossa posição ou se é o IRS que eles apresentam. O que é radical? O Fundo Monetário Internacional critica a medida. O Conselho de Finanças Públicas critica a medida. Não são duas instituições insuspeitas de ser socialistas. São vários economistas liberais. São empresários da área do PSD que trataram de explicar que era uma fantasia achar que aquelas medidas iriam reter jovens talentos. E depois é uma medida profundamente injusta. Ela é cara, ela é ineficaz e ela é injusta. É injusta entre os jovens. É injusta entre os jovens. Dizem, o Partido Socialista não quer baixar impostos. Não, nós não temos nenhum problema com a redução de impostos. O que nós não aceitamos é reduzir impostos para alguns. E essa é a consequência radical daquela proposta. Radical porque retira ao financiamento do Estado Social 1.000 milhões de euros. Radical porque grande parte daqueles 1.000 milhões de euros vão para os jovens que menos precisam. A maioria dos jovens não ganha mais que o salário mínimo. O que é que isso significa? Que a maioria dos jovens vai beneficiar zero do IRS jovem. A maioria. Radical é quem governa para a minoria. Isso sim é ser radical. Mais de 70% dos jovens ganham menos que 1.000 euros. Vão beneficiar pouco da medida. Mas alguns jovens vão beneficiar muito. Os que menos precisam dela. A medida é injusta entre os jovens, mas ela é injusta entre os jovens e o resto da população. Ou acham que há alguma razão para um cidadão com 36 anos e uma família pagar 3 vezes mais impostos que um cidadão de 34 anos? Radical é esta proposta. Radical é insistir nela. Radical é o governo que nós temos. Tal como no IRC, querem reduzir de forma transversal e sem critério o IRC. Nós apresentamos uma proposta, aliás, ao Sr. Primeiro-Ministro e depois ao país a seguir. Poucos quiseram ouvir, nós vamos nos habituando. Mas aquilo que nós dissemos é que se deve aprofundar os mecanismos que hoje estão previstos e que permitem reduzir o IRC para quem dá um bom destino aos lucros. Quem investir na valorização salarial deve ter uma redução de IRC. Quem não investe na valorização salarial não pode ter o mesmo tratamento. O que é errado, o que é radical, é tratar da mesma maneira uma empresa que distribui os dividendos pelos seus lucros de uma empresa que aplica parte dos seus lucros a aumentar os salários dos seus trabalhadores. Radical é a proposta de governo, que visa perder já 500 milhões de euros em sede IRC, mas se conseguirem ir até aos 15%, são 1.500 milhões de euros de receita em sede IRC perdidas para algumas empresas, não para a esmagadora maioria. E quando nós dizemos, não, há formas de baixarmos o IRC, para quem der um destino que tenha interesse coletivo para todos, valorização salarial, capitalização das empresas, investimento na inovação e na investigação e no desenvolvimento, investimento. E caras e caros camaradas, quando nós olhamos para as propostas então que nós fizemos e tentamos perceber o que é que há de radical nelas, nas outras três, vejam só, nas outras três, o PS quer substituir ao governo. Nós queremos investimento na habitação. Houve logo uma série de gente que veio explicar que havia muito dinheiro no PRR. O que foi extraordinário da minha parte, para mim, tenho-vos a dizer, para mim e para a Marina. Foi extraordinário, porque finalmente estávamos a ter o governo do PSD e os seus apoiantes, que vão falando nas diferentes estações de televisão, mais numa do que noutras, e que nos foram explicando, não, o PRR já tem muitos milhões. E ainda há aí um programa que vai fazer muitas casas. Mas se alguém sabe, somos nós, é o governo do PS e já agora eu. O primeiro direito foi lançado por mim e o dinheiro que está no PRR foi colocado quando eu era Ministro da Habitação e das Infraestruturas. Nós sabemos muito bem o que lá está. Fomos nós, não foram eles. E é por nós sabermos muito bem que nós sabemos
que nós não temos financiamento para lá da parte de empréstimo para o Estado reabilitar imóveis públicos, para arrendamento acessível, nós sabíamos que para lá disso nós não temos dinheiro, fundos, para as autarquias fazerem casas, construírem casas para vender e para arrendar para a classe média. E eu peço que alguns comentadores que estão sempre muito prontos a atacar o PS e a dizer coisas como o Partido Socialista está a apresentar algo que já existe, que façam o favor de ouvir o próprio setor imobiliário, que também é insuspeito de ser socialista e criticou as respostas do governo por não ter resposta para a classe média. Eu vou tentar ser mais claro. O primeiro direito que nós construímos era para nós prioritário, a garantirmos casa à população portuguesa carenciada e que ainda vive em situação de indignidade. E isso é uma obrigação que nós temos, que o Estado tem. Mas isso não é a classe média. E o problema da habitação não é um problema apenas da população carenciada. É um problema da classe média. Bem sei, nós governamos, bem sei, eu fui Ministro da Habitação, fizemos muito trabalho, é um problema difícil de resolver, o Governo percebeu agora que é um problema difícil de resolver, mas não tem resposta, e registem, por favor, não tem resposta para a classe média e para os jovens e para os filhos da classe média. E a nossa proposta é para construirmos casas para viver para os jovens filhos da classe média. A direita não tem, o Governo não tem essa resposta. Radical nós garantirmos que metade destes 1.000 milhões de euros sejam destinados a dar resposta ao problema número 1 da juventude portuguesa, falta de casas. E a segunda proposta, e essa a mim tenho-vos a dizer que me choca todos os dias, aquilo que eu vou ouvindo de algumas pessoas com responsabilidade e de outras com menos responsabilidade. Nós fizemos como segunda proposta fazer um aumento extraordinário das pensões dos nossos reformados e dos nossos pensionistas. Os reformados e os nossos pensionistas são os nossos pais, os nossos avós, os homens e as mulheres que construíram este país e que nos fizeram a nós, homens e mulheres. E que recebem, como todos nós aqui sabemos, e lá fora também, que ganham pouco, que as pensões são baixas. Deve ser um esforço contínuo, coletivo, de todos, jovens incluídos, nós conseguirmos aumentar os rendimentos dos mais velhos em Portugal. Uma sociedade decente. Uma sociedade decente é uma sociedade que respeita os mais velhos, que não os deixa para depois, que reconhece que há um problema de baixas pensões em Portugal. O problema dos pensionistas não se resolve com um aumento isolado e único no mês de outubro. Os pensionistas vão chegar a novembro e vão perceber que a pensão é exatamente igual à de setembro, não mudou nada. É por isso que nós defendemos um aumento permanente das pensões e temos orgulho em fazer isso. E lamento profundamente o discurso que ouvimos. Ouvi mesmo dizer, o Partido Socialista volta a priorizar os mais velhos, como se isso fosse alguma coisa de negativo, da qual nós nos tivéssemos de envergonhar. Em 1.000 milhões de euros, estamos a destinar 270 milhões de euros para aumentar as pensões e estão-nos a acusar de pensar nos mais velhos. Nós pensamos nos mais velhos e quero-vos dizer uma coisa, pensamos no passado, pensamos no presente e continuaremos a pensar no futuro. Os mais velhos em Portugal podem ter a certeza que terão sempre o PS ao seu lado. Sempre. Sempre. Isso significa o quê? Que nós não temos e não queremos dar resposta política aos problemas dos jovens? Não. Mais de metade da nossa proposta é para os jovens, é para resolver aquele que é o maior problema que os jovens têm, que é a habitação, que mais reduz o seu rendimento disponível. Só que nós queremos um orçamento para todos. Nós queremos uma comunidade coesa, com harmonia social, com igualdade social, onde nós todos nos respeitamos, onde todos cooperam uns com os outros para nos ajudarmos mutuamente, onde as diferentes gerações se respeitam e se apoiam. Esse é o país que nós queremos. Nós não queremos um país de jovens contra os mais velhos contra os mais jovens. Nós queremos um país de todos, para todos, com todos. É isso que nos define como socialistas. Caras,
Caras e caros camaradas, eu prefiro, para ser claro e frontal com todos vós, eu prefiro perder eleições a defender as nossas convicções e aquilo que achamos que é o melhor para o país, do que abdicar das nossas convicções para evitar eleições com medo de as perder. Caras e caros camaradas, vamos com força defender o povo português, defender quem trabalha, defender a igualdade, defender todos os portugueses. Viva o PS! Viva os Açores! Viva Portugal!